Olá, o objetivo desta aula é falarmos sobre os portais de notícias que existem. Alguns modelos diferentes que existem, todos eles trazem informações, mas elas expõem essas informações de formas um tanto quanto diferentes, possuem propósitos diferentes. Então, nessa aula nós vamos conhecer alguns sites, alguns portais e quais as suas principais características, além do seu alcance. Bom, existe em primeiro lugar, a primeira classificação que se faz é da mídia tradicional, aquela que se chama de mídia hegemônica. O que é que isso significa? São aqueles veículos de comunicação que representam os interesses das grandes empresas nacionais, bancos, comércios, em outras palavras, do mercado financeiro. Então, são veículos de comunicação como a Globo, e a Globo tem o seu próprio mecanismo de comunicação, e um deles é o G1, o portal de site, o portal de notícias G1, que nós vamos ver daqui a pouco a cara dele. Outro veículo muito importante no país é a Folha de São Paulo. Existe uma lista imensa aqui, são vários portais que existem no Brasil. Só coloquei esses dois para a gente conhecer. Não necessariamente são os dois maiores, mas com certeza são os dois mais comentados. As características deles, portanto, são veículos tradicionais, ou seja, são veículos que possuem uma longa existência. A Folha de São Paulo tem mais de 100 anos. O portal G1 ele é recente, mas como ele é da Globo, e a Globo já tem várias décadas de existência. Eles possuem jornalistas e seus próprios analistas políticos em todo o território nacional e alguns também fora do país. O público que acompanha não é necessariamente somente de brasileiros, também há um público fora do país. O portal G1, que vocês estão vendo aí na tela, a cara dele, basicamente, assim como a Folha de São Paulo é um jornal impresso, mas que tem também o seu portal na internet e tem notícias atualizadas de hora em hora. Ambos possuem basicamente as mesmas características. Trazem o que está acontecendo no momento, no noticiário, no que há de mais momentâneo no país e no mundo, e colocam estampado na página principal. Tá? Então, basicamente, o que elas têm de novidade, digamos assim, de inovação, é o fato de estarem na internet, mas são veículos que já vêm de longa data. Outras características mais a gente vai ver mais para frente para diferenciar de outros tipos de comunicação. Por exemplo, a segunda classificação que a gente faz é da mídia internacional. Também são vários, são muitos, talvez até milhares de sites que existem, trazem notícias internacionais. Eu destaquei aqui apenas 4. Né? O Sputnik News é um portal russo, estatal. A BBC News é um portal inglês, do governo também, então, do governo não, desculpa, do Estado britânico, portanto também estatal. O El País é um portal espanhol, não estatal. E o UOL ele é nacional, né? Portanto não se classificaria aqui como internacional, mas ele possui uma característica que eu vou daqui a pouco diferenciar da mídia hegemônica, tá? Bom, as características, portanto, são jornais que possuem uma certa autonomia. O que quer dizer que possui uma certa autonomia? Você jamais vai ler na Globo, por exemplo, no G1, uma notícia envolvendo algum escândalo, digamos assim, de corrupção ou qualquer coisa que envolva negativamente o Banco Santander, por exemplo. Tá? Isto por quê? Porque o Santander é um patrocinador de longa data, longa parceria com
A Globo, o Grupo Globo, né, seja nas produções de entretenimentos, ou seja principalmente no patrocínio de transmissões de eventos esportivos. Essas, esses veículos midiáticos da mídia internacional não têm muito esse compromisso com empresas de grande porte, justamente porque não são bancadas por essas empresas. Então, elas se sentem mais à vontade quando surge alguma situação, digamos, escandalosa que envolve essas grandes empresas, elas noticiam normalmente essas notícias. Isso quer dizer, então, que o G1, a Globo, a Folha de São Paulo, qualquer outra hegemônica, elas escondem a verdade? De certa maneira, sim. Isso quer dizer, então, que elas fazem fake news? Não. Há uma diferença entre você expor a verdade, você esconder a verdade, ou você mascarar a verdade. O mascaramento, ou seja, disfarçar a verdade, isso é fake news. Essas mídias hegemônicas, elas possuem jornalistas em várias partes do mundo e também analistas políticos e possuem alguma parcialidade do Estado, como já comentei. A Sputnik, ela é um canal russo, portanto, mas ela tem um portal aqui no Brasil também. Tá? Então, com notícias daqui do Brasil mesmo e de outras partes do mundo. A mesma coisa a BBC, eles possuem jornalistas, talvez o principal, né, ou com certeza o maior veículo de comunicação do planeta. Né? A BBC News, eles possuem jornalistas em todas as partes do planeta, embora seja britânica, da estatal britânica, assim como a Sputnik, possui vários jornalistas pelo mundo, trazendo o que também está acontecendo de mais atual, e não necessariamente notícias que são muito divulgadas. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, todas essas notícias, a exceção da manchete principal aqui, está mais na parte de cima, mas as 4 notícias que estão na parte de baixo, não é necessariamente o tipo de notícia que sairia na página principal do New York Times, por exemplo. Tá? São notícias que podem atrair a curiosidade do seu público. Tá? Então, a BBC News, embora seja britânica, também tem uma página no Brasil. O El País é um outro jornal que também, a exemplo da Sputnik ou da BBC, também traz notícias do país e de outras partes do mundo. Né? Como vocês podem ver aqui, uma notícia sobre escândalo de violência sexual. Escândalo não, a situação, né, dos abortos legais, que aumentaram bastante no país. E nos Estados Unidos, os confrontos com a polícia. E, finalmente, o UOL. O UOL é um portal que também traz notícias, várias notícias de fora do país. Uma parte dessas notícias é praticamente uma indexação, que eles pegam de algum outro portal e republicam. Falaremos sobre isso também daqui a pouco. Por que é importante acompanhar essas mídias internacionais? Porque é bom que você tenha uma dimensão do que está acontecendo pelo mundo a partir de outros olhos. Basicamente, o que a gente tem de notícia no Brasil que chega do resto do mundo vem das agências internacionais, que nós vamos falar exatamente agora. As agências internacionais são empresas que contratam jornalistas para, enfim, comprar as suas matérias e vender a portais de notícias, televisões, rádios, enfim, pelo mundo inteiro. Existem algumas dessas agências, as três principais agências são essas: a Reuters, que é britânica, a AFP, que é a France Press, que é francesa, e a Associated Press, que é americana. Então, como é que elas trabalham? Se vocês entrarem, seja no G1, qualquer site, sem exceção, tá? Qualquer site de notícia, ou mesmo se vocês pegarem um jornal, uma revista para ler, vocês podem observar que no começo da matéria tem o título, embaixo do título tem o nome do jornalista e a hora que foi publicado, o dia e a hora que foi publicado. Na sequência, vem escrito a fonte daquela matéria.
Então, por exemplo, se está escrito G1, é porque, obviamente, ela foi publicada primeiro no G1. Se vem Folha de São Paulo, então primeiro na Folha de São Paulo. Boa parte das notícias internacionais, ou seja, coisas que acontecem fora do país, do Brasil, são notícias que foram divulgadas por uma dessas agências internacionais. Então, por exemplo, a Reuters, eles têm jornalistas freelancers pelo mundo todo. O que é isso? O cara, ele é jornalista, ele mora, vamos supor, na Malásia. E aí aconteceu uma explosão, um atentado terrorista na cidade que ele mora. Então ele faz toda a matéria jornalística e aí ele vai até essa agência, no caso a Reuters, né, que deve ter uma sede com certeza na Malásia, e ele oferece aquele material. Aí a Reuters compra aquela matéria com fotos, com toda a reportagem, e ela então vai vender para os sites de notícia pelo mundo. Então, por isso que eu estou comentando que quando vocês entram num site de notícias no Brasil, ou mesmo em outro país, é natural que quando tem uma notícia internacional, tem lá por AFP, por AP, por Reuters, porque geralmente são esses sites, essas agências internacionais que são detentoras de praticamente 90% das notícias, ou seja, de tudo que acontece no mundo, a gente sabe praticamente por conta dessas agências internacionais, tá? Claro, falamos, né, que o G1, a Folha são, por serem mídia hegemônica, então então tem muito dinheiro, são grandes empresas. Claro, eles possuem jornalistas em outros países, mas eles não dão conta de ter jornalista em todos os países. No caso dessas agências internacionais, eles têm esses jornalistas freelancers em praticamente todos os países do mundo, praticamente todos, em áreas de guerra, de conflito, em áreas extremamente difícil acesso, eles têm alguém que comunica o que está acontecendo, digamos assim, tá? E aí eles então vendem para essas outras agências, as mídias hegemônicas, né, e as mídias internacionais. Entretanto, bom, vamos então conhecer aqui rapidamente alguma dessas agências, né? A Reuters, né, essa daí é a versão brasileira, né? Se vocês também entrarem no site, vocês vão ver tudo que foi publicado, né, nos últimos instantes. A France Press, que é a mais conhecida como a AFP, né? E a Associated Press, né? Que, então, só para vocês terem uma ideia, aqui na Associated Press eles colocam, né, na página principal, né, que são publicados, olha só, todos os dias, 2.000 histórias. Né? O que quer dizer 2.000 histórias? 2.000 reportagens por dia. Né? É o que eles captam pelo mundo e enviam para as televisões, jornais, rádios pelo mundo inteiro noticiarem. Tá? Então é para vocês verem o impacto que essas empresas têm, tá? Essa mídia, essas agências internacionais. É importante acompanhar o que acontece pelo mundo? Muito importante, tá? Muito importante. Todo aluno de ensino médio já teve aulas de geografia no ensino fundamental, continuam a ter no ensino médio, além das aulas de história e sociologia. Veja, tudo o que acontece no mundo que vai fazer parte dos livros História, Sociologia e Geografia, porque geografia tem a geopolítica, né? Daqui a 10 anos, 5, 10 anos, já está acontecendo hoje, né? Então, o ideal é que você sempre tenha um conhecimento, não só do que está acontecendo no seu país, mas acontecendo pelo mundo, para você entender a geopolítica, né? A questão das fake news, por exemplo, é um tema bastante atual, não é uma coisa que existe só no Brasil, que tem força só no Brasil. Né? A fake news levou um candidato a presidente a derrotar outro, né, com base em mentiras, inventando mentiras de outro candidato, a partir de toda uma rede manipulada, né, por meio das mídias sociais. Mas não era uma coisa que aconteceu só aqui no Brasil. Né? Houve presidentes em outros países do mundo antes do Brasil que também chegaram ao poder por meio das fake news. Então, por meio de um olhar geopolítico, ou seja, quem acompanha o noticiário internacional
já fica preparado do que vai acontecer no Brasil. O Brasil é mais um país no mundo, não é um país isolado do resto do mundo, ok? Então é muito importante que se acompanhe o que acontece no mundo. É muito importante que se veja o que está acontecendo pelo mundo afora, pelo olhar de outros veículos de comunicação, por outros sites, tá? E aí vem uma coisa extremamente importante que nós devemos falar, que é a quarta classificação do quarto tipo de mídia, que é a mídia independente, tá? E aqui eu vou chamar a atenção de vocês para esse modelo de mídia, tá? Eu coloquei aqui também alguns veículos, existem também muitos e muitos outros, tá? Todos esses que eu coloquei aqui são brasileiros, tá? Então temos aqui o Fórum, a revista Fórum, a Carta Capital, Brasil 247, Brasil de Fato, Esquerda Online, Congresso em Foco e GGN. Eu vou comentar 2 ou 3 deles, mas basicamente quais são as características deles? Eles possuem jornalistas e analistas políticos próprios. Detalhe, esses jornalistas e analistas, eles são contra-hegemônicos. Tá? Essa é a essência desses jornalistas. Tá? Por que eles são contra-hegemônicos? Aliás, a ideia de hegemonia é aquela ideia de representar apenas um poder, tá? Um lado da história, digamos assim. Ok? Então, por exemplo, né, um exemplo aqui bem simples. Quando aconteceu, há alguns anos atrás, a reforma trabalhista, né, há cerca de 3 anos atrás, a reforma trabalhista, aqueles veículos da mídia hegemônica, ou seja, a Globo, a Folha, o Estado de São Paulo, enfim, eles mostraram, entre aspas, as vantagens da reforma trabalhista. Ou seja, seria menos impostos para os patrões pagarem, então aquilo levaria os patrões a contratarem mais pessoas, enfim, uma das razões, tá? Não há outras razões. Tá? O que eles não mostraram era que essa reforma trabalhista ia acarretar um prejuízo imenso de perca de direitos para a classe trabalhadora, né? Que, por exemplo, teria o trabalho intermitente, que, por exemplo, acabaria com o direito às férias, dependendo da situação, né? Porque a pessoa poderia ser contratada de acordo com a necessidade da empresa, e aí só trabalharia e ganharia pelo dia de trabalho, enfim, uma série de coisas absurdas de prejuízos que os trabalhadores teriam, mas que a imprensa hegemônica não mostrou isso. E por que não mostrou? Porque ela representa os interesses do mercado financeiro. Ok? Esses veículos da mídia independente, eles começaram a surgir, a serem inventados, digamos assim, justamente para mostrar o outro lado da história. Ou seja, eram jornalistas que eles trabalhavam para a mídia hegemônica, eles faziam uma reportagem, mas a mídia hegemônica fazia uma espécie de uma manipulação, digamos assim. Tá? Fazia uma espécie de uma... não contava a história que aqueles jornalistas realmente tinham visto. Tá? Eles meio que tentavam esconder aquela história e contar uma história diferente. Não é que eles inventavam mentiras, tá? Vamos tomar cuidado com isso. Tá? É que eles simplesmente tentavam mostrar que havia apenas um lado da história, não há o outro lado da história. Esses jornalistas, então, começaram a se revoltar com isso e saírem desses veículos de comunicação, e assim é que surgem esses meios independentes, tá? Ou como se chama também a mídia progressista, ou mídia alternativa. A palavra alternativa é uma palavra muito boa, porque é justamente uma possibilidade que você tem de ver o que está acontecendo a partir dos olhos de uns olhos diferentes, digamos assim, tá? A partir de um outro ponto de vista, ok? Todos eles trazem exatamente as mesmas notícias do que está acontecendo no Brasil e pelo mundo, entretanto, com uma visão crítica diferente, tá? Então, aqui até coloquei, né? Agem como porta-voz das minorias, da classe trabalhadora e dos movimentos populares, ok? Então, os exemplos são muitos, né? Citei um exemplo da reforma trabalhista.
por exemplo, um outro bom exemplo, né? Eles dão vozes, justamente, como coloquei aqui, aos movimentos populares, né? Tem um representante dos movimentos populares, chamado Guilherme Boulos, que atualmente ele vai sair candidato a prefeito pela cidade de São Paulo, e toda vez que ele concede entrevista, ele sempre fala da necessidade de que as pessoas precisam ter uma vida digna para viver, trabalhar. Isso quer dizer que necessita ter a sua própria casa para ter a sua dignidade, enfim. Isso é um debate que está latente. Ele sempre propõe que aumente os impostos dos mais ricos, não é da sociedade em geral. Ele coloca a necessidade de que todos os imóveis que estão abandonados e largados tenha o seu uso social, que está garantido na Constituição, que fala que todo o imóvel tem que ter uma função social, então se está abandonado de qualquer jeito, já não mais pertence àquela pessoa, né? Mas, enfim, ele sempre traz bons argumentos e tudo mais, mas toda vez que ele vai prestar alguma entrevista em algum veículo da grande mídia, por exemplo, a Bandeirantes ou alguma outra coisa, SBT, enfim, ele sempre é atacado dizendo que ele invade o que é dos outros e fica por isso mesmo, ou seja, as pessoas, os veículos hegemônicos só dão voz para o lado dos ricos, que muitas das vezes possuem imóveis que não estão usando e são, entre aspas, invadidos. Né? Não é bem invasão, porque se a pessoa já não cuida mais daquilo, não paga os impostos nem nada, né? Em tese já não é mais dona. E ele sempre é atacado por isso. Então, a mídia independente, ela procura dar voz a essas pessoas que não são respeitadas, digamos assim, que não têm o direito de fala na sociedade. Tá? Grupos minoritários, por exemplo, comunidades LGBT, direitos dos animais e coisas desse tipo, direitos humanos, geralmente tem bastante voz para expor suas ideias na mídia independente. Eles são bastante atuantes nas mídias sociais, Facebook e Twitter, e possuem canais no YouTube, tá? E nesses canais eles possuem tanto programas quanto boletins sobre situações que estão acontecendo no momento, tá? Possuem a mesma credibilidade, tá? São jornalistas tanto quanto jornalistas que atuam na Globo e em qualquer outro veículo de comunicação, tá? Com formação, com a mesma seriedade, com o mesmo rigor. Então aqui nós temos, por exemplo, a revista Fórum, tá? A revista Carta Capital, né? São dois veículos que eu aconselho a acompanhar, porque há muita seriedade no trabalho deles, né? Eles vão atrás da notícia, eles apuram, não ficam dependendo do que a mídia hegemônica produz. Tá? O Brasil 247 é um portal bastante crítico do status quo, o que quer dizer isso? Né? Da situação política, econômica do Brasil, traz análises políticas, eles têm os próprios analistas políticos deles, e várias notícias que eles colocam, eles não têm jornalistas de campo, ou seja, jornalista que vai lá e tal e verifica a situação, não. Os jornalistas deles atuam como analistas políticos. Tá? É interessante esse portal. O Brasil, de fato, é um portal que dá voz, bastante voz, aos sindicatos, né? Portanto, aos trabalhadores e aos movimentos populares, tá? Bem como dá voz também ao jornalismo de forma geral, tá? Está acontecendo no país. Eles possuem uma rádio também, tá? Salvo erro, se chama Rádio Brasil Atual. Sim, eu não comentei, o Brasil 247, eles possuem um canal bastante ativo no YouTube, tá? Com uma programação todos os dias, os mais variados temas, jornalistas das mais variadas tendências, tá? Aconselho a conhecerem. O Esquerda Online é um portal, como o nome sugere, de esquerda, mas que traz notícias do Brasil e do mundo bastante críticas também, tá? Vale a pena conhecer. O Congresso em Foco é um portal bem interessante, independente também, que traz notícias do que acontece em Brasília, tá? Traz notícias do resto do Brasil também, mas sobretudo do que está acontecendo em Brasília. Tá? Vale muito a pena conhecer também esse portal, tá? Eles acompanham o dia a dia dos parlamentares, né? Então, se você quer saber se os deputados, senadores estão fazendo alguma coisa e o que é que eles estão fazendo,
conheça o Congresso em Foco, tá? Muito importante. Eles premiam, inclusive, eles têm uma organização que premia os melhores deputados, senadores, aqueles que são mais atuantes. O portal GGN é outro portal que também faz bastante um trabalho bastante sério. Eles fazem um trabalho investigativo, onde aparecem escândalos de corrupção e tudo mais. Eles fazem um processo bastante apurado. Inclusive, recentemente, eles foram censurados pela Justiça porque eles denunciaram uma empresa chamada BTG Pactual, e essa empresa entrou com uma ação e a Justiça foi lá e mandou eles tirarem do ar todas as notícias que faziam essa denúncia. E não eram denúncias vazias, tá? Eram denúncias sérias, ok? Para encerrar, há uma questão aqui que é o seguinte: algumas pessoas geralmente colocam a seguinte situação, mas esses veículos de mídia independente que se contrapõem à mídia hegemônica, tá? Vamos ter sempre isso claro em mente, né? A mídia independente é independente por quê? Porque eles não dependem de empresa nenhuma, tá? Eles são bancados pelos próprios usuários, né? Então, pessoas que acompanham o trabalho deles, vai lá e, se quiser ou não, é voluntário, paga um valor para bancar aqueles jornalistas que estão trabalhando lá e tudo mais, tá? Eles não dependem de uma empresa bancando eles, tá? Diferente da Globo ou qualquer outra grande organização, ok? E uma coisa vantajosa também, tá? As matérias deles são todas livres, ou seja, se você entrar no site de qualquer um desses portais que estão aqui, você pode ler qualquer notícia gratuitamente. O mesmo não acontece com a Folha de São Paulo, por exemplo. Tá? Se você quiser ler qualquer notícia a qualquer momento, você tem que pagar a assinatura mensal. Tá? A Globo não, o G1 disponibiliza todas as matérias gratuitamente. Mas qual é a questão que eu queria trazer aqui para encerrar? É o seguinte: algumas pessoas criticam e falam, não, mas esses veículos são um pouco tendenciosos, de esquerda, coisas desse tipo. Veja bem, se entender que a direita, digamos assim, no Brasil especificamente, tá? A direita no Brasil, mais especificamente ainda a extrema-direita, ela utiliza os seus sites e portais de comunicação para espalhar ódio e mentira, e você chamar um jornalismo sério de esquerda, então é isso mesmo. Tá? Agora, estou dizendo isso para dizer o seguinte: isso é muito mesquinho, tá? Ficar diferenciando aquele jornal critica bastante o governo que está no poder e não fala nada de positivo e tal. Quer dizer, uma pessoa que fala uma coisa assim não tem mínima noção política, não sabe fazer mínima análise e reflexão política do que está acontecendo no país. Então, qual é a melhor solução que eu te proponho? É você comparar, tá? Fazer essas comparações, né? Todos esses portais que estão aqui, eles trazem notícias sérias e eles colocam as fontes, da onde que está vindo aquela notícia, né? Se aparece lá uma acusação de alguma coisa, eles falam lá, essa acusação está vindo porque fulano de tal disse isso e apresentou essa foto, esse vídeo, eles colocam as provas de tudo. A mídia, entre aspas, independente, que defende o atual governo, né, a extrema-direita, eles não fazem isso. Eles fazem ataques gratuitos de baixaria e não tem provas nenhuma, justamente porque é mentira, né, o que se fala. Né? Isso não sou eu que estou dizendo, isso vocês podem confirmar justamente fazendo essa comparação e verificando que a maioria desses portais, a exemplo do Jornal da Cidade, online, são veículos que não têm o menor compromisso com a democracia, com a seriedade. Então, não vale a pena minimamente conhecê-los. Tá? A mídia independente, portanto, são formas das quais, particularmente, todo o conhecimento que eu tenho e do que eu procuro ler todos os dias de notícia, vem da mídia independente. Pessoalmente, isso depende de cada um de vocês, eu aconselho sempre a dar um peso maior para a mídia independente do que para a mídia hegemônica, né?
E por que que a mídia hegemônica, ao meu ver, aqui já tá, pensem que aqui acabou agora a fala do professor e começou a opinião do professor, tá? Só para diferenciar, cada um de vocês pode concordar ou não comigo. Por que não acho a mídia hegemônica confiável? Porque a mídia hegemônica, como disse lá no começo, ela expressa apenas um lado da história, tá? Sempre o lado da história do mercado financeiro. E o mercado financeiro nada mais é do que a visão política, econômica, social das classes dominantes, né? Que só enxerga o que é produtivo para a sociedade, aquilo que é de interesse das classes dominantes, ou seja, dos ricos, né? Eles nunca apresentam a crítica a eles mesmos, digamos assim. Tá? Então, por exemplo, para dar um exemplo aqui interessante, a mídia hegemônica ela não mostra, ela não faz, por exemplo, um debate, uma reportagem sobre a necessidade de uma equiparação salarial de teto. O que eu quero dizer com isso? Não se discute por que que os deputados e senadores, enfim, todas as pessoas que estão no poder, ganham salários tão altos. Os juízes também, né, o Poder Judiciário, ganham um salário tão alto, um monte de benefícios, e não fala da classe trabalhadora, que trabalha tanto quanto qualquer deputado, senador, qualquer político, e não tem as regalias, os privilégios que esses deputados, senadores, enfim, todos eles possuem, né? E por que que eles não fazem esse debate? Por que que eles não fazem esse debate de, não diria diminuir o salário, mas de aumentar mais os impostos dos ricos? Porque aumentando mais o imposto do rico, haverá mais dinheiro nos cofres públicos para construir casas populares, por exemplo, para pessoas que não têm condições de comprar sua casa, para uma renda, como agora é tão necessário, né, que as pessoas que não têm condições de arrumar um emprego precisam ter uma renda para não morrer de fome, nem elas, nem a sua família. E por que que esses debates não são feitos pela grande mídia? Porque fazer isso justamente é mexer no bolso dos mais ricos. E os mais ricos são donos das grandes empresas que, por sua vez, apoiam a mídia hegemônica. Então, uma coisa está ligada à outra. Não dá para separar uma coisa da outra. Logo, qualquer tipo de notícia que vem sempre no sentido de mostrar como que não se pode mexer profundamente na economia do país, por exemplo. Tá? Isso, ao meu ver, é um problema, né? Eu gosto de ver sempre as coisas do ponto de vista crítico. Eu nem sempre vou concordar com o que aparece na mídia independente. Eu tenho as minhas próprias opiniões, mas eu gosto dessa visão crítica, essa análise crítica de economistas, de jornalistas, de historiadores, pessoas que conseguem ter um olhar crítico para a sociedade. E isso é extremamente importante, tá? E fica aqui minha sugestão, que conheçam a mídia independente, tá? No YouTube, nos canais de cada um desses portais aqui, vocês vão ver muito conteúdo de fácil entendimento, explicando coisas que às vezes são muito complexas para a economia, para a sociedade, para a política, enfim, e eles explicam, eles esmiuçam de uma maneira muito fácil de entender, tá? E aí fica a seu critério concordar ou não com aquilo, tá? Não acreditem nessas histórias de ideologização, de coisas desse tipo, desses discursos da extrema direita, de manipulação, coisas desse tipo, que isso não tem fundamento nenhum, tá? Como disse, são jornalistas totalmente independentes. Eles não são financiados por empresa nenhuma, tá? A mídia hegemônica vive um grande dilema atualmente, sobretudo a Globo, porque ela está, entre aspas, apanhando tanto da direita quanto da esquerda, no sentido político, né? Tanto dos progressistas quanto dos conservadores, por motivos bem diferentes, né? Porque ela se recusa, por exemplo, do lado progressista, ela se recusa a admitir a sua participação no golpe de 2016 e construir uma democracia que envolva todo o campo progressista do país, né? E, por outro lado, ela apanha da extrema-direita porque ela não apoia coisas como ditadura militar e
e outras coisas mais bárbaras desse tipo, né? De maneira que, aparentemente, ela está com os dias contados, né? Mas, enfim, isso a história nos dirá, não vamos aqui fazer previsão, tá? Em todo o caso, fiquem à vontade, explorem todos os meios de comunicação, né? Devemos, acima de tudo, valorizar a democracia e a democratização da informação. Não podemos apenas ver as coisas apenas por um olhar, o olhar da mídia tradicional, hegemônica. Devemos conhecer outros pontos de vista. Isso nos enriquece enquanto pessoas e enquanto cidadãos, tá? A crítica deve fazer parte sempre do nosso cotidiano.